E aí, pessoal, saudações para vocês. Nessa apresentação nós vamos ver como é que se dá o desenvolvimento embrionário dos animais, ou seja, como é que um zigoto, o novo indivíduo, se desenvolve um embrião de um animal qualquer. Vamos começar com alguns conceitos básicos. A vida de um organismo tem início logo após a fertilização, que é a união dos dois gametas, masculino e feminino, com a formação do zigoto. O zigoto é um novo indivíduo. Você já foi um zigoto, por exemplo. O zigoto é a célula que contém material genético dos dois progenitores, do pai e da mãe, por exemplo. Então, a partir daí, essa célula, o zigoto, vai se dividir por mitose e vai originar células chamadas de blastômeros. Essas, por sua vez, continuarão a se dividir e originarão outros tipos celulares via diferenciação celular. Nós também temos que saber o que é vitelo ou lécito. O que é isso? Então, inicialmente, tanto o zigoto quanto o gameta feminino, que na nossa espécie é o ovócito 2, mas que em muitos casos também se chama o gameta feminino de óvulo, mas não é a mesma célula que o ovócito 2. Então, tanto o zigoto quanto o ovócito 2 ou óvulo podem ser chamados de célula-ovo, ou pura e simplesmente ovo. Os ovos armazenam substâncias nutritivas no citoplasma. Basicamente são proteínas e lipídios. E essa mistura de substâncias nutritivas é o que nós chamamos de vitelo. Então, vitelo basicamente é isso, substâncias nutritivas no citoplasma da célula ovo. O vitelo tem como função, então, nutrir as células do embrião em desenvolvimento, até que ele consiga obter alimento por conta própria. Claro que no começo do desenvolvimento o embrião não consegue. Só você imaginar um embrião de galinha dentro de um ovo, é óbvio que ele sozinho não consegue obter alimento por conta própria. Então, o alimento dele já tem que estar lá na célula ovo. No caso, é o vitelo, né? Quanto maior for a quantidade de vitelo em determinada região do citoplasma, mais difícil é dividir essa região. Você pode imaginar o vitelo como se fosse manteiga congelada, que é difícil cortar. No que diz respeito à quantidade de vitelo em uma célula ovo, nós podemos classificar essas células ovo, ou esses ovos, em 4 tipos. Então temos os ovos isolécitos, os heterolécitos, os telolécitos ou megalécitos e os centrolécitos. Então vejamos primeiro os isolécitos. Na figura aí da direita tem um modelo de célula com núcleo lá no meio e no citoplasma, dispersos no citoplasma, né, pode-se ver essas bolinhas amarelas aí que são os grânulos de vitelo. Então está aí o vitelo disperso no citoplasma da célula ovo. Ovos isolécitos são aqueles que têm pouco vitelo e esse vitelo é distribuído de forma mais ou menos homogênea pelo citoplasma, como se pode ver na figura. Alguns, inclusive, são chamados de alécitos, ou seja, negação, sem vitelo. Praticamente não tem vitelo nenhum. Esse tipo de ovo isolécito está presente nos ovos de mamíferos equinodermos, que seria estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, pepino do mar, esses troços do mar, moluscos, anelídeos, nematódios e platiominos. Mas é bom lembrar que mamíferos, né? Nós somos mamíferos, então é bom lembrar que esse tipo de célula-ovo é o nosso tipo de célula-ovo. Bem, ovos heterolécitos. Ovos heterolécitos possuem uma quantidade relativamente grande de vitelo, distribuída de forma desigual no citoplasma da célula-ovo. Uma região apresenta pouco vitelo, que é o polo animal. Só vê ali na figura da direita, que é a parte de cima da célula. Tem menos vitelo. E outra apresenta bastante vitelo. Seria a região que a gente chama de polo vegetativo, que está embaixo. Esse tipo de célula-ovo está presente em anfíbios e alguns peixes. Tem também os ovos, então, telolécitos ou megalécitos. São ovos grandes, com muito vitelo, que ocupa praticamente todo o citoplasma. Eu até pintei tudo de amarelo ali na figura. Agora, ocupa praticamente todo o citoplasma, mas menos uma região que fica restrita a um disco superficial, que está ali indicado na figura. Esse tipo de célula-ovo está presente em répteis, aves, alguns peixes e moluscos, cefalópodes, polvos, lulas, sépias, esses moluscos aí. Por último, os ovos centrolécitos, como o nome indica, né? Tem muito vitelo e esse vitelo está localizado na região central da célula, centrolécito por causa disso, né?
onde também se encontra o núcleo. O citoplasma é restrito a uma pequena região que fica logo abaixo da membrana plasmática. Então, muito vitelo, mas no centro. E esse tipo de célula está presente mais comumente nos artrópodes. Barata, grilo, gafanhoto, besouro, esses animais aí. Bem, tipos de segmentação ou clivagem. Primeiro, o que é segmentação ou clivagem? Segmentação ou clivagem é o nome que se dá às mitoses iniciais que as células do embrião passam. Então, você vai poder classificar esse tipo de divisão celular dependendo da forma como ela vai acontecer. Se ela vai cortar o embrião inteiro, se vai gerar células iguais ou não. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, tem-se a clivagem, ou as mitoses, né? Mas vou chamar de clivagem. Holoblástica ou total, ou então a meroblástica ou parcial. No caso da holoblástica ou total, está escrito aí na esquerda, a célula ovo vai poder ser completamente dividida de um polo ao outro, vai de uma ponta a outra divisão. Isso se deve ao fato de que no citoplasma não há vitelo em grandes quantidades. Então tem aqui uma célula ovo, ela é dividida de um polo a outro. E aí no caso gerou duas. Já no caso da clivagem meroblástica ou parcial, devido à grande quantidade de vitelo presente no citoplasma, somente parte do citoplasma, é que vai sofrer clivagem, ou vai se dividir, né? Então seria, por exemplo, o caso dos ovos megalestos. Só vai ocorrer divisão na região do disco. Então ali sim ocorre divisão celulares. Bom, você também pode dividir, caracterizar, ou classificar essas clivagens no que diz respeito ao tamanho das células geradas. Então, no caso, você vai poder chamar de igual, clivagem igual, ou clivagem desigual. No caso da igual, aí na esquerda, os blastômeros, que são as primeiras células do embrião, esses blastômeros originados a partir das clivagens ou das divisões celulares, têm tamanhos praticamente iguais. E isso pode ser devido à distribuição uniforme de vitelo no citoplasma da célula ovo. Então, o embrião tem praticamente todas as células de mesmo tamanho, como se pode ver ali na figura embaixo, ali, na esquerda. Agora, a clivagem também vai poder ser desigual. Nesse caso, os blastômeros originados a partir das clivagens têm tamanhos distintos, micrômeros e macrômeros. Nós vamos chamar de os blastômeros pequenos ou os blastômeros menores de micrômeros e os blastômeros maiores de macrômeros. E essa diferença de tamanho pode ser devida à distribuição não uniforme do vitelo pelo citoplasma da célula ovo. Então você vê ali que o embrião tem umas células na parte de cima menores e embaixo tem umas células maiores. E eu desenhei de amarelo ali o vitelo. Bem, vamos começar agora com a sequência do desenvolvimento embrionário. O novo indivíduo é o zigoto. Esse zigoto ele vai originar um embrião, e esse embrião vai passar por alguns estágios. Primeiro, mórula, depois blástula, depois gástrula e depois neurula. E durante essa sequência do desenvolvimento embrionário vão acontecer alguns processos básicos. Destaquei só 3. Primeiro, a segmentação ou clivagens, que são as divisões iniciais. É o processo no qual o zigoto se desenvolve até uma blástula. Também se pode dizer que de mórula a blástula ocorre um processo chamado de blastulação. De blástula a gástrula, o nome do processo é gastrulação. E de gástrula a neurula, e até em diante, o nome do processo é organogênese. Nós vamos usar como modelo de desenvolvimento embrionário de animal esse animal aí que parece um peixinho, mas não é. Ele é um protocordado, um cordado primitivo, chamado de anfioxo. Seria um parente distante da gente, tá? O anfioxo. Mas a gente usa ele como exemplo porque o desenvolvimento embrionário dele é muito mais simples do que o nosso, mas serve para poder exemplificar de forma básica o nosso mesmo, já que tanto nós como o anfioxo vamos passar por basicamente as mesmas fases do desenvolvimento: mórula, blástula, gástrula e neurula. Então vamos lá. O primeiro processo é segmentação ou clivagem. Então nesse processo nós já vimos, o zigoto vai se desenvolver numa mórula e depois em uma blástula. Vai acontecer o aumento do número de células do embrião, mas sem que haja aumento do volume do embrião.
Então, o embrião vai ter praticamente o mesmo volume, mesmo tamanho, se você preferir, do zigoto ou célula-uvo. Tá? Isso aí está relacionado ao fato de as divisões celulares ocorrerem muito rapidamente. Não dá tempo da célula crescer, a interfase é muito curta. As células originadas são chamadas de blastômeros. É o único tipo celular que o embrião tem por enquanto. Sendo que esses blastômeros podem então ser de dois tipos, já mencionamos isso. Os micrômeros, que são os blastômeros menores e originados de regiões com menores concentrações de vitelo, e os macrômeros, que são blastômeros maiores e originados de regiões com concentrações de vitelo maiores também. Lembrem-se que eu falei no começo que você pode imaginar o vitelo como se fosse manteiga congelada, que é difícil cortar. Então, por isso dá essa diferença aí entre os tamanhos das células. Bom, então o que acontece? Tem-se o zigoto sofre a primeira divisão celular, a primeira clivagem, gera um embrião. Duas células em diante, aí a gente já chama de embrião. Então, esse embrião de duas células origina um embrião com 4 células. Essas células vão se multiplicando e originam uma estrutura maciça, que é o que nós chamamos de mórula. A pessoa que deu esse nome, quando observou pela primeira vez, achou parecido com a amora. Então, deu esse nome de mórula aí. Bem, nessa mórula nós podemos ver as células menores, né, os blastômeros menores, que são chamados de micrômeros, e os blastômeros maiores, que são chamados de macrômeros. Bom, então a mórula, as células da mórula, no caso os blastômeros, os micrômeros e os macrômeros, continuam se multiplicando, continuam se dividindo. E depois de um monte de divisões, o embrião ele vai se desenvolver em uma espécie de uma bola, tipo como se fosse uma bola mesmo, uma bola de futebol, uma bola de basquete. Essa bola a gente chama de blástula. Lembra de blástula com B de bola. Não é bola mesmo? Bola. Vamos cortar essa blástula para ver melhor isso. Cortando a blástula na metade, a gente vê que é uma bola mesmo, com a parte interna oca, digamos assim. Vou desenhar as células da parte interna no fundo, no caso. Você estaria vendo o fundo da blástula. E esse interior dela todo é oco. Então, assim, é uma bola. Essa bola tem uma camada de células que chama de blastoderme. Então, essas células azul, que eu desenhei, colori, aliás, de azul claro e as de amarelo, seriam uma camada de células. É como se fosse a parte de couro de uma bola de futebol, ou então aquela borracha laranja de uma bola de basquete. E o interior é a cavidade da blástula. Essa cavidade da blástula é chamada de blastocela. É como se fosse o interior da bola. Não tem células ali. Aquilo que você está vendo de azul escuro e laranja são as células que estão lá no fundo da blástula, mas não estão no interior dela. O interior é oco. Oco, mas preenchido por um líquido que é produzido pelos próprios blastômeros. E aí esse líquido é secretado por interior do embrião. Então, bem, de novo a mórula aqui. A mórula é uma estrutura maciça que é constituída de um amontoado de células, que a gente chama de blastômeros, e é similar a uma amora. As células ainda não estão diferenciadas, só tem um tipo celular que é o que a gente chama de blastômero. Blastômero pequeno, que são os micrômeros, ou blastômeros grandes, que são os macrômeros. Para constar, isso aqui seria no caso de um embrião de mamífero, como nós, por exemplo, o desenvolvimento inicial, ainda até a fase de mórula, o embrião está localizado ainda dentro da zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteínas que está envolvida no reconhecimento entre espermatozoide e ovócito. Então, o embrião ainda está se desenvolvendo dentro da zona pelúcida. É para você ver que o embrião praticamente não aumenta de tamanho. Tem praticamente o tamanho do zigoto. Bom, sobre a blástula. Continuando a segmentação ou clivagens, lembrando, são os nomes das mitoses iniciais do embrião. A mórula se desenvolve em uma esfera cujo interior é preenchido por um líquido, a blastocela, e a superfície é constituída por uma camada de células chamada de blastoderme. As células ainda não estão diferenciadas, então só tem blastoma. Também é bom destacar que a blástula, no caso da espécie humana, mamíferos, né? Mas vamos destacar a nossa espécie. A nossa blástula se chama, na verdade, blastocisto.
que é o que está sendo mostrado nessa figura aí da direita. Tá, então a blástula dos mamíferos é chamada de blastocisto. Esse blastocisto, o desenvolvimento dele, quer dizer, o embrião, após uns 5 dias depois da fertilização, é que se desenvolve um blastocisto. Então, 5 dias depois da fertilização, está nesse estágio de desenvolvimento. E é nessa etapa que o embrião se implanta no endométrio, lá para 8, 9 dias depois da fertilização. Tá? 7 a 9 dias após a fertilização. E pode-se retirar células-tronco embrionárias de embriões que estejam ou nas fases de mórula ou nas fases de blastocisto. Mas, até onde eu saiba, é mais comum se retirar da fase de blastocisto, células-tronco embrionárias. Bom, vamos ver agora o outro processo. Primeiro a gente viu as segmentações ou clivagens, agora vamos ver a gastrulação. Na gastrulação, uma blástula vai se desenvolver em uma gástrula. Aí nessa etapa vai ocorrer aumento do número e do volume das células. Então o embrião já vai começar a crescer mesmo, efetivamente. É nessa fase que vai se iniciar a diferenciação celular e com isso a geração dos primeiros tecidos do embrião, os primeiros tecidos do organismo. No caso do anfíoxo, a gastrulação vai ocorrer por invaginação ou embolia, que é o que nós vamos ver a seguir, na qual parte da blástula é dobrada no sentido do interior da blastocela, como se fosse uma bola que é apertada, achatada. Bom, então aqui na figura, do lado esquerdo, eu estou representando uma blástula, uma bola. Ela está inteira no caso. E no lado direito, tem a blástula cortada, o interior oco, aí você vê o fundo lá da blástula com as células coloridas de cor mais escura. Vamos pegar aquela célula ali e vamos passar 2 facas nela, para cortar da seguinte forma, desse jeito aí. Nós vamos começar a representar o embrião desse jeito. Então continua havendo, claro, a blastoderme, que é a camada de células da blástula, e a blastocela, que é a cavidade que tem no interior da blástula. A blastocela, lembrando, é preenchida por um líquido que é secretado pelos blastômeros. Então, essa blástula vai se desenvolvendo. Ocorrem divisões celulares, de forma que você vai vendo que a camada de células amarelas ela vai entrando para dentro do embrião. Vai ocorrendo uma invaginação. E aí, no final do processo, se tem uma gástrula. Então, aí está a gástrula. A gástrula já possui tecidos, no caso 2 tecidos embrionários. O primeiro, né, que a gente está representando aqui, é o que nós chamamos de ectoderma ou ectoderme, que é essa camada de células aí que está colorida de azul claro. Ecto de fora. Então, ectoderma é o tecido mais externo. E tem outro também, o tecido mais interno, que tem as células maiores coloridas de amarelo, que é o endoderma ou endoderme. Então, endoderme, o tecido de dentro, ectoderme e o tecido de fora. Bom, a blastocela da blástula sumiu, porque aquela camada de células amarelas encostou na camada de células azuis claras. E então a blastocela desapareceu. Sumiu aquela cavidade e no lugar dela apareceu outra, que é o arquêntero. Tá? Então a blastocela some e surge outra cavidade, que é o arquêntero. A blastocela não vira o arquêntero. A blastocela some mesmo. Então tem essa cavidade aí chamada de arquêntero ou gastrocela. O que é isso? Essa palavra gástrula lembra o que para você? Gástrico, coisa de aparelho digestório, né? Então esse arquêntero, na verdade, é o que se chama de intestino primitivo. Primitivo não no sentido de ser das cavernas, mas sim que representa o começo da formação do aparelho digestório do animal. Bem, esse arquêntero ele tem um buraco, um orifício, que comunica ele com o meio externo. É o que a gente chama de blastóporo. Poro, né? Buraco, furo. Então, blastóporo é o orifício que comunica o arquêntero com o meio externo. Lembrando, então, por favor, surgiram os 2 primeiros tecidos embrionários, ectoderma e endoderma, e a blastocela, a cavidade da blástula, sumiu. E surgiu o arquêntero. Só que a blastocela não virou o arquêntero. Em relação ao blastóporo, a gente pode classificar os animais em 2 grupos. O primeiro são os deuterostômios. Nesse caso, o blastóporo
origina o ânus. A boca surge depois. Essa palavra deuterostome significa em segundo a boca. Estômago, boca e deutero em segundo. Então, em segundo a boca, porque em primeiro surge o ânus. Quem são os deuterostomes? Os cordados, como nós e o anfíoxo, e os equinodermas, que são ouriço do mar, estrela do mar e esse tipo de animal aí. Também tem os protostomes. Protostome significa primeiro a boca. Então, o blastóporo origina a boca. O ânus surge depois na outra ponta, né? Então, quem são eles? São restantes dos filhos de animais, exceto os poríferos, que nem têm tecido embrionário nem nada. Folhetos germinativos. São os tecidos embrionários. Eu prefiro chamar de tecido embrionário do que folheto germinativo, mas normalmente aparece, pelo menos até onde eu tenho visto, com o nome de folheto germinativo. Então, esses folhetos germinativos são os tecidos embrionários, que são originados na fase de gástrula, como nós vimos, e esses tecidos embrionários posteriormente vão dar origem aos tecidos adultos. Quem são esses tecidos embrionários? São 3. O ectoderma, a endoderma, que nós já vimos, e depois surge um terceiro, a mesoderma, meso de meio, que fica localizado entre o ectoderma e a endoderma. E o mesoderma surge a partir da endoderma. Então, a endoderma gera a mesoderma. Então, esses tecidos depois vão dar origem aos tecidos adultos, que seriam tecido nervoso, tecido muscular, tecido epitelial e os vários tipos de tecido conjuntivo. Bem, a ectoderma, que nós já vimos. A ectoderma vai originar basicamente o sistema nervoso do animal, a epiderme da pele e os anexos dela, né, que seriam os pelos, unhas e glândulas, glândula sudorípara, glândula sebácea e tal. E também o revestimento nasal, bucal e anal. E, por último, também o esmalte dos dentes, para destacar logo um monte de coisas. O endoderma. O endoderma vai originar o epitélio de revestimento interno do aparelho digestório. Só lembrar que a endoderma está revestindo o arquêntero, que é o início da formação do aparelho digestório. Então, gera o epitélio de revestimento interno do aparelho digestório, exceto, como a gente já viu, o das cavidades oral e anal, que são originados pelo ectoderma. O endoderma origina também o sistema respiratório, o fígado e o pâncreas. E, por último, o mesoderma. O mesoderma nós ainda vamos ver a formação dele, mas já adiantando, é um tecido embrionário que vai ser formado durante a organogênese. Então, nós vimos ali foi a gastrulação. Em seguida, nós vamos ver a organogênese. O mesoderma origina músculos, a derme, que é tecido conjuntivo, cartilagem, ossos, e todos esses aí são tecidos conjuntivos, exceto os músculos. Então, origina vários tecidos conjuntivos, os músculos, origina também sangue e estruturas do sistema circulatório. Sangue você pode considerar como tecido conjuntivo também. E origina os órgãos dos sistemas genitais e urinários. Então tem muitas coisas aí para decorar sobre o que esses tecidos embrionários geram em termos de estruturas no adulto. Bom, vamos ver agora a organogênese. Nós já vimos as segmentações ou clivagens, já vimos a gastrulação, vamos agora para a organogênese. Então nessa organogênese, o embrião que está no estágio de gástrula se desenvolve em uma neurula. Na fase de neurula ocorre, então, a formação inicial dos sistemas de órgãos corporais, como o nome diz, né? Organogênese, a partir da diferenciação das células dos folhetos germinativos, dos tecidos embrionários. Nessa organogênese vão ser originados o tubo nervoso dorsal, a partir do ectoderma, a notocorda, somitos e o celoma, que são estruturas mesodérmicas. Mas lembrando, o mesoderma é um tecido que vai surgir a partir da endoderma, ou endoderme. Bem, até agora nós estamos vendo o embrião representado de lado. Então, ali em cima, a gente tem a visão lateral de uma gástrula de anfíoxo. A gástrula está completinha ali e está sendo apontado o blastóporo. E embaixo é a mesma coisa, visão lateral de uma gástrula de anfíoxo, só que cortada. Está vista em corte longitudinal, que é o que a gente estava mostrando, com aquelas bolinhas todas lá. Então, aí continua dando para ver a ectoderme, a endoderme, o arquêntero, que é a cavidade, que representa o início da formação do aparelho digestório, e o blastóporo ali. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos virar essa gástrula com o blastóporo olhando para nós.
Não estou fazendo gracinha não, mas o blastóporo vai olhar para nós. Então se vira a gástrula assim e vamos cortar essa gástrula. Então agora nós estamos vendo o embrião cortado de frente. É um corte transversal. Aí nesse embrião, no estágio de gástrula ainda, o que nós vemos? Em azul a ectoderma, e de amarelo a endoderme, e lá no interior o que a gente vê é o arquêntero. O blastóporo não está dando para ver, o blastóporo estaria aqui para frente da tela, e a outra ponta do embrião estaria lá para trás. Bom, as células continuam se multiplicando nessa organogênese, de forma que na ectoderma vai surgir um achatamento. Olha lá na parte de cima da figura, olha a diferença. Surge um achatamento. Esse achatamento nós chamamos de placa neural. Então vamos seguindo. Essa placa neural é um achatamento. Mas a partir de agora, essa parte onde está a placa neural, ela vai sofrer uma invaginação. Tá? Então vai haver a formação de um sulco. Ali está escrito sulco, está errado. É sulco com L ali. Então ocorre uma depressão, uma invaginação. Se forma um sulco que nós chamamos de sulco neural. É importante saber isso. Então continua de azul, representado de azul, o ectoderma, de amarelo, a endoderma, no interior do embrião, o arquêntero. Agora nós podemos ver também que na parte superior do endoderma, que eu colori de vermelho, isso aí é o mesoderme, é a mesoderme em formação. Tá? Então, a endoderme origina a mesoderme. Não pode esquecer isso. Vamos lá de novo, ver essa transição. Bem, aquela invaginação na superfície do embrião, ela aumentou, de forma que agora a gente já vê que tem quase um tubo ali nas costas do embrião, na parte de cima do embrião. Aquilo ali é o que nós chamamos de tubo nervoso dorsal. Ele está se formando. Também continua se formando, em vermelho, a partir da endoderme, a mesoderme. Então aqui é para a gente destacar a formação da mesoderme e do tubo nervoso dorsal, que surgiu a partir da ectoderma na região lá da placa neural, que depois deu origem a um sulco neural. Aqui o tubo nervoso dorsal está quase formado e tem umas porções ali de mesoderma que estão quase se destacando da endoderma. Parece até umas orelhinhas de Mickey. Vamos ver a transição de novo. Então, aquela parte ali do mesoderma está quase se destacando da endoderma. E aqui nessa figura a gente vê que já se destacou. Aquela parte de mesoderme já se destacou da endoderme e origina dos dois lados do embrião estruturas que nós chamamos de somitos. Somitos são estruturas mesodérmicas. No caso desse animal, o Ophiox, o somito tem uma cavidade. Cada um dos somitos tem uma cavidade chamada de celoma. Então, celoma seria um buraco na mesoderme, digamos assim. Lá na parte de cima do embrião, nós podemos ver que já se formou o tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso dorsal é o sistema nervoso do embrião. Surgiu a partir da ectoderme. Já nós vamos comentar mais sobre todas essas coisas aí. E ainda a endoderme está originando outra estrutura mesodérmica, que eu pintei de verde. É a notocorda. Então começa a se formar a partir da endoderme, depois que os somitos se destacam, mais uma estrutura mesodérmica. Tá? Então aqui já está bem formada a neurula. Nessa neurula nós vemos o tubo nervoso dorsal, que é o sistema nervoso do embrião, dorsal de dorso, tá? Costas. Os somitos, cada somito é uma estrutura mesodérmica e eles têm um buraco neles, que é o celoma. Também surge outra estrutura mesodérmica, que é a notocorda. Lembrando, como nós vimos na sequência, tanto a notocorda quanto os somitos, ou seja, a mesoderme, é originada a partir da endoderme. Então a endoderme está lá de amarelo ainda, o arquêntero no interior e o ectoderma pintado de azul, tecido mais externo. Tá? Então essa seria uma neurula formada já. Nesse estágio aí do desenvolvimento, o embrião já parece mais ou menos um peixinho mesmo. Vamos ver de novo essa sequência do desenvolvimento para que você preste atenção na formação do tubo nervoso dorsal e dos somitos e notocorda, que no caso, né, seriam esses dois últimos estruturas mesodérmicas. É bom passar e voltar de novo nesse pedaço aqui, tá? Você pode ir e voltar no vídeo quando você quiser.
Pois muito bem, na organogênese, então, nós vimos que se formou o tubo nervoso dorsal, que é uma estrutura de origem ectodérmica. Tubo nervoso dorsal é o sistema nervoso do animal. Esse sistema nervoso que nós temos é chamado de tubo nervoso dorsal, o tipo dele. Tá? Os animais têm vários tipos de sistema nervoso. Sistema nervoso ganglionar, por exemplo, sistema nervoso difuso. No nosso caso, o sistema nervoso é do tipo tubo nervoso dorsal. É um tubo nervoso dorsal? É um tubo nervoso dorsal, com as pontas fechadas. Tá? Vou só fazer uma observação rápida de que se a ponta da cabeça não se fecha, aí o indivíduo nasce com algum tipo de anencefalia. E ao contrário, se for a ponta lá do final da coluna, lá do finalzinho, da outra parte, que não se fechar, aí o indivíduo pode nascer com uma outra condição chamada de espinha bífida. Essa daí, menos pior, claro. E essa daí pode ser prevenida com caso, né, a mãe que esteja gestando tome vitamina B9, o ácido fólico. Ele impede a má formação do tubo nervoso dorsal. Então, o tubo nervoso dorsal tem que fechar nas pontas, mas continua sendo um tubo. Bem, nós vimos também que se formaram somitos, que são estruturas mesodérmicas. Essas estruturas elas se repetem ao longo do corpo e originam, dentre outras coisas, os músculos e os ossos. No caso, aí nos cordados que possuem ossos. Nós, por exemplo. Então é bom lembrar isso, que os somitos originam músculos e ossos. Também nós vimos a formação dos celomas. Aí tinha um celoma em cada somito. Depois, no desenvolvimento do animal, os dois celomas vão se juntar. No caso da nossa espécie, o celoma é essa cavidade que nós temos aí no abdômen, onde está localizado o intestino, estômago, pâncreas, fígado e vários órgãos, né? Então, o celoma é uma cavidade corporal completamente revestida por mesoderma, onde se localizam alguns órgãos corporais. Só você pensar aí na sua cavidade abdominal. Começam os dois celomas separados, mas depois eles se unem. Também nós vimos a formação da notocorda, que é uma estrutura mesodérmica também. Essa estrutura, essa notocorda, ela tem as funções de sustentar o corpo do embrião e também de auxiliar na formação do tubo nervoso dorsal. Nos cordados superiores, como nós, os craniados, a notocorda ela degenera e vai ser substituída, até botei ali sublinhado, substituída pela coluna vertebral. Tá? Então, a estrutura que passa a sustentar, a fazer papel de sustentação, passa a ser a coluna vertebral, que é uma estrutura feita de ossos, originada inclusive pelos somitos. Tá? Então, a notocorda degenera. Por favor, nas provas, não escrevam que a notocorda gera a coluna vertebral. Esse é um pega clássico. Ela não gera a coluna vertebral, ela é substituída pela coluna vertebral. Bem, para constar também, vamos dar uma olhada, de maneira bem geral, no processo de desenvolvimento embrionário inicial da nossa espécie. Está aí na figura, está sendo representado o ovário, o útero e uma tuba uterina. Bom, ali está o ovário está com um folículo ovariano se desenvolvendo e liberando um ovócito, que é o processo de ovulação, liberou lá o ovócito 2. O ovócito 2 liberado vai poder, então, ser fecundado, né? Vai ocorrer, então, a fertilização, que é o encontro dos dois gametas, com a consequente formação do zigoto. O zigoto está ali. Então, depois da formação do zigoto, vai começar o desenvolvimento embrionário. O zigoto vai se dividir e vai dar origem ao embrião, está ali em cima, embrião com 2 células, isso aí ocorre mais ou menos umas 30 horas depois da fertilização. Esse embrião ele vai sendo encaminhado lá para o endométrio, lá por volta do dia 3 e 4, terceiro ou quarto dia de desenvolvimento, o embrião está no estágio de mórula, localizado ainda dentro da zona pelúcida. Lá para o dia 5, quinto dia depois da fertilização, o embrião já está no estágio de blástula, mas nós chamamos a nossa blástula de blastocisto. Já está lá no útero, né? E lá para o dia 8, 9, 7, dependendo, o blastocisto ele sai da zona pelúcida e se implanta no endométrio do útero. Tá? Então, o blastocisto é que se implanta no endométrio para continuar o desenvolvimento.
Bem, também é importante ver nessa disciplina o que nós chamamos de anexos embrionários. Esses anexos embrionários são as membranas que cobrem o embrião. São as estruturas membranosas, então. As membranas são originadas a partir dos folhetos germinativos e que auxiliam no desenvolvimento do embrião, mas não vão fazer parte do corpo dele. Recobrem lá o embrião, mas não fazem parte do corpo dele, pelo menos diretamente. Então vamos ver quais são esses anexos. Primeiro tem o mais externo, córeo, que está apontado ali pela seta. O córeo é uma membrana que recobre todo o embrião e os outros anexos embrionários também. O córeo é o mais externo. O córeo cobre tudo. No que diz respeito às funções, dá para destacar só uma primordial aí. O córeo é responsável pelas trocas gasosas entre o embrião e o ambiente externo. Então, nós estamos representando um embrião em um ovo de ave ou réptil, porque esses ovos aí é que tem os anexos embrionários mais bem desenvolvidos. Só você lembrar, né, que em relação a nós, por exemplo, esses animais se desenvolvem fora do corpo da mãe. Então eles precisam ter esses anexos embrionários muito mais bem desenvolvidos do que os nossos, por exemplo. A gente pode destacar também para o córeo, depois eu vou mencionar de novo, mas já adiantando, o córeo, no caso da nossa espécie, mamíferos, ele também origina a placenta. Tá? Então ele está envolvido nas trocas gasosas de forma geral. Outra coisa que é bom destacar, de curiosidade, é o seguinte: esse tipo de ovo aí que eu desenhei tem pouca clara. Então tem ali embaixo representado, né, apontado, a casca do ovo, logo abaixo da casca do ovo tem uma membraninha e aí você vai ver que tem a clara do ovo. Aí mais para dentro é que vem o córeo. Tá? O córeo não é aquela membrana que fica logo embaixo da casca, não. Ele está mais interno. O outro anexo embrionário é o âmnio, que você pode ver ali apontado pela seta. O âmnio é uma membrana que reveste o embrião e cujo interior é preenchido por um líquido, ou líquido amniótico. Serve para que esse âmnio? Protege o embrião contra a dessecação e contra choques mecânicos. A água absorve impactos e aí previne que o embrião sofra lesões. Outro anexo embrionário é a vesícula vitelínica, que eu destaquei ali de laranja. Essa é uma bolsa que armazena o vitelo. Quando você pega um ovo de galinha, aquela gema que você vê praticamente a vesícula vitelínica. Só que ali naquele meio também tem todas as outras coisas. É porque tem tanto vitelo que a gente tem a impressão que é só a vesícula vitelínica, mas não é. Pois bem, então a vesícula vitelínica é uma bolsa que armazena o vitelo e que participa, então, óbvio, da nutrição do embrião. Transfere nutrientes para o corpo do embrião. Por último, tem ali embaixo, destacado em verde, o alantoide. O alantoide é um anexo que está associado ao intestino do embrião e a função principal dele é de armazenar excretas nitrogenadas, armazenar o xixi do embrião, digamos assim. Além disso, por ter uma porção dele que está ligada no córeo, ele também participa das trocas gasosas. Então, tanto o alantoide quanto o córeo têm essa função de trocas gasosas. Aqui nessa figura, vamos comparar os anexos embrionários de um embrião de répteis ou aves na direita com um embrião de mamífero placentário, como nós. Mas aqui no caso eu desenhei de caneta Bic mesmo uns embriões de faz de conta aí, um réptil qualquer na direita e um mamífero qualquer na esquerda. Então só para destacar o seguinte, o saco vitelínico e o alantoide de embriões de mamíferos, eles são bem reduzidos em relação ao saco vitelínico e alantoide de um embrião de ave ou réptil, por exemplo. Claro, por quê? Quem é que fornece nutrientes para o embrião de mamífero? Nós, por exemplo. É a mãe. Então não precisa ter um saco vitelínico muito desenvolvido. E no que diz respeito ao alantoide, o embrião não precisa armazenar os excretas porque os excretas ele manda para o sangue da mãe e a mãe elimina. Então, o saco vitelínico e o alantoide dos embriões de mamíferos, eles vão fazer parte do cordão umbilical. E esse cordão umbilical é o quê? Cordão umbilical é uma estrutura que liga o embrião e um órgão fetal chamado de placenta. A placenta, que está indicada ali com a chave, é um órgão que está delimitado ali naquela região, mais ou menos, região da chave. Tá? Então, a placenta é um órgão fetal que é formada pelo córeo do embrião, parte do córeo do embrião, e parte do endométrio da mãe. E a placenta, nós já vamos ver, é uma estrutura que serve para regular o que passa do sangue da mãe para o sangue do embrião e vice-versa. Então, aí a placenta humana, no caso.
como eu tinha mencionado, a placenta é um órgão que é formado por tecidos do embrião, no caso o córeo, e da mãe, seria parte do endométrio. A placenta tem a função de permitir a troca de substâncias entre a mãe e o filho, mas sem que haja mistura de sangue dos dois. Não pode haver mistura de sangue da mãe com o sangue do embrião ou sangue do feto. Tá? Então, por exemplo, excretas e CO2 passam do sangue do filho para o sangue da mãe. E nutrientes para o desenvolvimento do bebê e o oxigênio para as células do bebê fazerem respiração celular, isso aí passa do sangue da mãe para o sangue do filho. A placenta também tem a função de produzir hormônios. Tá? Então, um dos hormônios que a placenta produz, por exemplo, é esse aí, o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Muito importante saber alguma coisa a respeito desse hormônio. O que esse hormônio faz? Ele mantém a integridade do corpo amarelo, que é a estrutura lá do ovário que tinha um ovócito. Era o folículo ovariano, tinha um ovócito. Depois que libera o ovócito, o folículo passa a se chamar corpo amarelo. E a função desse corpo amarelo é produzir estrógeno e progesterona, para manter um endométrio espesso e íntegro. Então, o que a HCG faz é isso. Ele mantém a integridade do corpo amarelo de forma que ele continue a produzir estrógeno e progesterona. E aí o endométrio fica íntegro, o embrião continua se desenvolvendo. E não ocorre aborto espontâneo, né? Então, esses hormônios aí, eles impedem a ovulação e mantêm a integridade do endométrio. Impede a ovulação porque já tem um óvulo fecundado lá se desenvolvendo, né? Um ovócito fecundado se desenvolvendo, então não precisa de mais no momento. Posteriormente, após a degeneração do corpo amarelo, aí vai ser a própria placenta que vai produzir o estrógeno e progesterona, para manter o endométrio espesso e impedir que ocorra liberação de mais ovócitos 2. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e bons estudos para vocês.